Olá, meus amados, graça e paz, alegria, podemos estar cultuando ao Senhor, podemos elevar o nosso pensamento, a nossa voz, em celebração ao nosso Deus e declarar com alegria de que Ele é o Senhor da nossa vida. O Salmo 150, versículo 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. É isso que eu quero te convidar a fazer nesse momento, onde você estiver, talvez na sua casa, talvez viajando, juntamente com a família, com os amigos, mas que você agora se conecte mesmo ao trono da graça do Senhor e que você possa expressar do fundo do seu coração a sua adoração, o louvor que Ele é digno de receber, porque Ele nos deu fôlego de vida, e se temos fôlego de vida, devemos exaltar aquele que nos criou, aquele que nos fez e aquele que entregou o seu Filho por nós. Então vamos adorar juntos, em espírito e em verdade. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Coisas velhas já passaram. Por isso eu vou seguir ao meu Jesus. Quero morrer pra mim mesmo, quero levar minha cruz. As coisas velhas já passaram. Eu vou seguir ao meu Jesus. Eis-me aqui, eu quero ser a fim de Deus. Eis-me aqui, eu quero ser a fim de Deus. A fim de Deus, eis-me aqui, eu quero ser a fim de Deus. Eis-me aqui, eu quero ser a fim de Deus. Arder em tua presença de dia e de noite, estar a serviço do meu Deus. Oh, oh, oh. Quero morrer pra mim mesmo. Quero morrer pra mim mesmo. Quero levar minha cruz. As coisas velhas já passaram. Eu vou seguir ao meu Jesus. Eis-me aqui, eu quero ser a fim de Deus. Eis-me aqui, eu quero ser a fim de Deus. E tá fim de Deus. Eis-me aqui, eu quero ser a fim de Deus. Eis-me aqui, eu quero ser a fim de Deus. Arder em tua presença de dia e de noite, estar a serviço do meu Deus. Quero estar, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós queremos morrer para nós mesmos. Esse tempo, meu Pai, de carnaval, que o Senhor ache em nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Aqueles que um dia mortos na carne, ressuscitaremos com o Senhor, meu Deus. E viveremos uma vida eterna do seu lado, assim como diz em Romanos 6. Aleluia.
Esse é o nosso desejo, Senhor, porque uma vez que nós olhamos para o Senhor, Deus, nada mais nos satisfaz. Para onde nós poderíamos ir, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão do céu, fonte de vida, Emanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós, Jesus? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Declarei do seu lado. Tu és o pão do céu. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és Jesus, Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde iremos nós? Oh Deus, veja o som dos nossos corações nesse momento, Senhor. Vê se há algo que ainda nos prende a esse mundo. Vê se há algo em nossos pensamentos, em nossa carne, que ainda nos faz não falar isso a todo instante. Para onde iríamos? Para onde poderíamos ir? Nós precisamos continuar na Sua presença. Se há algo, meu Pai, que hoje nos afasta do Senhor, que o Senhor transforme nosso coração nesse dia, meu Pai. Dá-nos um coração igual ao Seu, meu Deus. Um
coração santificado, para a glória do seu nome, meu Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, como é bom podermos cantar canções que de fato traduzem nosso clamor, nosso pedido, a nossa intenção para o Senhor, e que nós possamos nesse tempo entregar a Ele aquilo que Ele é digno de receber, e junto com tudo que nós podemos entregar, que o nosso coração seja o principal, para que Ele tenha total acesso para ser Rei soberano como é, Senhor da nossa vida. Muito bom ter você conosco. Hoje o nosso culto está sendo apenas online, mas mesmo online nós podemos permitir que a presença de Deus nos tome. E nós estivemos na semana de oração com propósito, e no domingo nós finalizamos essa semana de oração com propósito com gratidão. Eu quero te convidar a orar nesse momento e orar com gratidão. Nós estivemos pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor durante a semana pelos propósitos de Deus para a vida da nossa igreja. Estivemos orando pela estrutura necessária na nossa rua. Estivemos orando também para que as famílias pudessem estar sendo abençoadas por Deus, orando por conquista. Nós estamos num ano de conquista e nós cremos que Deus tem ouvido as nossas orações. E talvez você também tenha colocado diante do Senhor, ou tem algo hoje para colocar diante do Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu te convido a fazer isso nesse momento. Então, onde você está, feche seus olhos, aquieta agora seu coração e comece a agradecer pela presença do Senhor, pelo cuidado dEle, pela provisão, pelo sustento,
e porque Ele ouve as nossas orações. A palavra de Deus diz que se nós pedimos alguma coisa que está de acordo com a vontade do Senhor, é certo que Ele fará. Então vamos agradecer por isso. Senhor, receba a nossa gratidão e todo o louvor. Nós já estamos aqui juntos adorando o Teu nome, Te exaltando em espírito e em verdade, rendendo o nosso coração ao Senhor, declarando como nós Te amamos, porque sabemos que somos amados pelo Senhor. Nós sentimos esse amor, nós experimentamos esse amor nos alcançou, esse amor nos transformou, esse amor testificou em nós que nós somos filhos que foram adotados por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue vertido na cruz, por sua morte, por sua ressurreição. E por isso podemos cantar com gratidão e com alegria. Estamos aqui, Senhor, agradecendo pela semana de oração com propósito. Te agradecemos porque estivemos ao longo da semana orando, intercedendo, clamando, e cremos que o Senhor tem ouvido a nossa oração e que o Senhor já tem respondido a nossa oração, e muitas outras respostas virão como fruto do Teu agir, da Tua bondade, do Teu querer. Manifesta mesmo, Pai, a Tua vontade na vida da Tua igreja. Nós nos rendemos a Ti e pedimos isso ao Senhor. Eu coloco também diante do Senhor todos os corações que estão agora quebrantados diante de Ti, cada causa dos meus irmãos, cada situação que os Teus filhos estão vivendo. Ó Deus, nós Te agradecemos pelos livramentos, nós Te agradecemos pela provisão da nossa casa, mas nós pedimos também que o Senhor venha em nosso favor nas causas que ainda temos e precisamos de vitória, precisamos, ó Deus, de conquistas. Nós precisamos ver o Teu agir, situações que só o Senhor pode trazer solução, e a nossa oração é que nesse momento, de acordo com a fé de cada vida que está sendo colocada, apresentada diante do Senhor nesse momento, através da oração, ó Pai amado, que ninguém fique sem uma resposta do Senhor, que haja um toque do Senhor sobre cada vida, curando, Pai, curando o físico, curando as emoções, restaurando vidas, relacionamentos, ó Deus, livrando da morte, do laço do passarinheiro, aqueles que podem estar caminhando em vale de sombra da morte, pessoas que talvez por decisões equivocadas na vida, estão correndo tantos riscos desnecessários, mas tenha misericórdia, Senhor. Nós intercedemos pela Tua salvação, pelo Teu livramento. Há tantas pessoas que oram e clamam nesse momento por aqueles que precisam ser salvos. Nós pedimos que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que restaura. Tu és aquele que veio em nosso socorro, e pedimos-te isso nesse momento. Aqueles que estão se sentindo talvez solitários, que eles possam perceber que Tu és um Pai que faz com que o órfão e a viúva vivam em família, sejam acolhidos na família do Senhor. E é por isso que estamos aqui como igreja, para acolher, para abraçar, para receber todos aqueles que chegam necessitando de um agir do Senhor, do toque do Senhor, de uma cura, de uma transformação em suas vidas. Assim, Pai, receba a nossa gratidão, mas também atende ao nosso clamor e toca os Teus filhos nessa hora, abençoando cada família, cada lar, cada pessoa, no poder do nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria te pedir que aí onde você está, se tem alguém perto de você, dê um abraço agora. Talvez alguém da sua família que você já passou esse dia inteiro e nem deu aquele abraço, talvez não disse que ama. Então aproveite esse momento, dá um abraço e diga assim: ó, eu te amo, meu irmão, de verdade. Declara aí esse amor do Senhor, porque é isso que nós precisamos fazer. Esse amor que está em nós precisamos transmitir, nós precisamos levar esse amor, nós precisamos abençoar as pessoas com o amor de Cristo na nossa vida. Vamos continuar adorando ao Senhor com alegria. Eu quero te convidar a, nesse tempo que nós estaremos cantando mais uma vez, se você já entende o valor do dízimo, da oferta, a importância de nós podermos contribuir com alegria na casa de Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus. Enquanto estivermos cantando, você possa estar também já se preparando, separando para fazer isso. Se você quiser fazer agora,
você vai ter a informação da conta bancária da igreja para que você possa fazer isso. Paulo, escrevendo à igreja, ele diz que Deus ama ao que dá com alegria. Ele diz também que aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas aquele que semeia muito vai colher com fartura. Isso é um princípio bíblico que nós vivemos, é o princípio da semeadura. Então, que você possa semear com alegria no reino de Deus. Vamos continuar adorando. Adore com alegria, adore com seu coração e também adore com a sua entrega. Vamos exaltar o nome do Senhor. Não entendo o meu próprio agir, sem sua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem sua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Enche-nos de ti, Jesus, até transbordar de ti, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver
a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Pai, esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. Nós sabemos que por nós mesmos nós não temos forças para resistir a tentações, Senhor. Mas nós te pedimos que o Senhor transforme o nosso interior com a sua santa presença, Deus. Porque nós somos constrangidos por esse amor perfeito, que todos os dias, Senhor, nos faz lembrar que deu o seu Filho amado por amor a nós. E é esse constrangimento, meu Pai, que nos faz querer nos santificar cada dia mais, nos faz querer as coisas do Espírito, não mais as coisas da carne, não mais aquilo que nos traz vergonha, que é o pecado, Deus, mas aquilo que nos aproxima do Senhor, que é uma vida de retidão. Oh Deus, enche-nos do seu Espírito, meu Pai, para que a gente transborde desse amor perfeito que há em Ti, Senhor. Por que me amas tanto assim? Por que me queres tanto assim? Porque o Senhor não desistiu de mim quando eu errei, e errei mais uma vez. Por que me amas tanto assim? Por que me queres tanto assim? Porque se eu não tenho nada a oferecer, nada além do meu ser, um amor que não quer nada em troca, é o amor que o Senhor tem pra mim, um amor que não mede esforços e que inspira a amar ao meu semelhante, um amor que não quer nada em troca, é o amor que o Senhor tem pra mim, um amor que não mede esforços e que inspira a amar ao meu semelhante. Eu quero dizer, eu quero esse amor, quero esse amor, Jesus, eu quero esse amor, e quero amar com esse amor, um amor que não quer nada em troca, é o amor que o Senhor tem pra mim, um amor que não mede esforços e que inspira a amar ao meu semelhante, um amor que não quer nada em troca, é o amor que o Senhor tem pra mim, um amor que não mede esforços
e que inspira a amar ao meu semelhante. Eu quero esse amor. Eu quero esse amor, Jesus. Eu quero esse amor. Declare: quero amar com esse amor. E quero amar com esse amor. Eu 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 quero amar com esse amor. Deus, porque nós podemos sentir esse amor, podemos ser tomados por esse amor e aprender a amar com esse amor. É assim que a igreja vive, é assim que precisamos viver, cheios do amor de Jesus, transmitindo esse amor para as pessoas ao nosso redor. É isso que constrange, é isso que quebranta corações. É isso que faz com que as pessoas realmente percebam a presença de Deus. É o amor dele. É como a gente se ama, é como a gente cuida um do outro. E isso gera uma unidade no corpo de Cristo. E as pessoas são atraídas por essa unidade. Vivamos cada vez mais assim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. E antes de lermos o texto que está preparado para a nossa meditação nessa noite, eu quero ainda falar com você sobre a nossa agenda, né? Nós temos uma agenda importante a ser cumprida ao longo do ano, as nossas atividades, todo o trabalho que nós temos realizado como igreja. E para nós é sempre uma bênção, né? Poder realizar a obra do Senhor, fazer com que a mão de Deus possa realmente estar atuando através de cada atividade que nós podemos realizar para Ele. Então eu quero te chamar a atenção para as atividades que nós temos prevista para esse ano de 2024. 2024 é um ano da conquista e por isso nós temos uma agenda muito especial, onde nós queremos conquistar muito para o Senhor, conquistar vidas, conquistar lugares, conquistar espaços, e também na nossa vida, as conquistas que o Senhor tem preparado para cada um. Então eu quero chamar a atenção para a nossa agenda de fevereiro. Nós teremos ainda em fevereiro um luau, é um luau Kids, no dia 24, preparado para as nossas crianças, os juniores, os adolescentes, mas todos os membros da igreja, obrigado meu amado, todos os membros da igreja podem participar também desse luau Kids. Teremos também no dia 25 o início da preparação das casas de paz. Nós temos uma alegria de realizar todos os anos na nossa igreja o que nós chamamos de casa de paz. Então eu quero convidar você também a se envolver diretamente nessa atividade tão importante. E no dia 25 de fevereiro nós também estaremos dando início à torre de oração. Na verdade é o dia inteiro, né, praticamente, que nós realizamos, e você está convidado a se envolver completamente nesse trabalho tão importante que é a torre de oração.
quando a gente fala de trabalho, porque esse é o trabalho mais importante que nós, como membros da igreja, podemos fazer, é orar. Porque quando a igreja ora, ela mostra que ela depende do Senhor. E quanto mais ela ora, menos trabalho ela vai ter, porque nós vamos ver o agir de Deus, Deus trabalhando por nós. Também teremos no dia 28 de fevereiro o celulão. E o último comunicado que eu quero dar, antes de lermos a palavra, é que no final de março nós temos o nosso retiro muito especial, que será o retiro da Semana Santa. Então você não pode perder, você não pode ficar de fora desse retiro, dias 29, 30 e 31 de março. Faça a sua inscrição, os valores até 12 anos, de 6 a 12 anos, é R$180, a partir de 12 anos, R$200 para quem vai ficar nos alojamentos, e para quem vai ficar nas suítes, o valor de R$230. Então, temos aí um valor bem acessível para todos. Tenho certeza que vai ser uma bênção de você poder participar, se envolver e ter esse tempo como igreja, para o nosso crescimento, um tempo que nós vamos poder ver ainda mais do agir de Deus na nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Então, vamos participar juntos. Tenho certeza que vai ser um tempo de marcar a nossa história, mais uma vez, como acontece sempre em cada retiro que nós podemos realizar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quero te convidar a acessar ou abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. Nós estaremos dando continuidade à mensagem que nós já recebemos no último domingo, e estaremos pregando também no próximo domingo mais uma mensagem com esse tema, que é perguntas decisivas. Então quero te convidar a ler comigo Romanos 8, 31 a 34, diz assim a palavra do Senhor: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Que o Espírito Santo de Deus comunique ao seu coração as verdades profundas da sua palavra. Amados, o retrato que nós temos nessa passagem que nós lemos é um retrato que lembra um tribunal. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia apenas como um livro religioso, mas nós precisamos saber que a Bíblia é muito mais do que um livro religioso. A Bíblia é um livro de leis. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos vendo Deus estabelecendo as suas leis, os seus princípios morais, os seus valores para a humanidade. Então, quando nós lemos a palavra, nós precisamos olhar para a palavra assim, leis perfeitas, justas. E como vimos, o apóstolo Paulo, ele está mostrando o que acontece quando nós estamos num tribunal, principalmente diante do justo juiz, que é o nosso Deus. E o que vai acontecer? E na primeira mensagem dessa série, que nós estamos continuando hoje, nós respondemos a primeira pergunta, que está no texto também que lemos: que diremos, pois, diante dessas coisas? Foi uma das perguntas feita pelo apóstolo Paulo. Hoje eu quero responder outras duas perguntas, e no próximo domingo estaremos respondendo uma última e também tão importante pergunta decisiva, para que também tenhamos respostas decisivas. Então, se olhamos para o texto e percebemos um retrato de um tribunal, nesse tribunal nós temos o juiz, que aqui é representado pelo nosso Deus.
Ele é o juiz de toda a terra. Nós temos o acusador, que biblicamente é representado e é apontado como o diabo. Nós temos o réu, e no tribunal o réu é aquele que está sendo acusado de ter cometido algum delito, algum crime, de ter transpassado a lei. E o réu somos nós. O réu sou eu, é você. Nós somos acusados pelos pecados que nós cometemos. Mas nós temos também o advogado. Na igreja nós temos alguns irmãos envolvidos no direito, querido doutor Manu, que estava aqui agora ministrando louvor, e é um excelente advogado. E o advogado, ele é apresentado aqui como a pessoa que vai nos defender. É aquele que defende a nossa causa diante do nosso Deus. E esse advogado é, sem dúvida nenhuma, o melhor de todos. Ele é o próprio Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante desse quadro, a pergunta que o apóstolo Paulo faz é: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Na primeira mensagem, se você não esteve presente no culto, não esteve acompanhando a transmissão, eu te convido depois, no próprio canal do YouTube da igreja, a tentar tirar um tempo para ouvi-la. Como dissemos, nós respondemos uma das perguntas e nós trouxemos todo um contexto do texto sobre por que o apóstolo Paulo fez essas perguntas. Mas a primeira pergunta que nós queremos trabalhar hoje é essa: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Essa pergunta mostra bem a preocupação que as pessoas têm sobre serem aceitas por Deus. Quantas vezes nós mesmos nos acusamos? Quantas pessoas se acham indignas de servirem a Deus, de estarem na presença de Deus, de até orarem? Tem gente que não ora porque ela se sente indigna de falar com Deus. E isso é um resultado de uma acusação, por dar ouvido a uma acusação, por receber uma acusação, tanto do inimigo na nossa mente, muitas vezes usando pessoas, e muitas vezes nós mesmos. A nossa própria consciência nos acusa. Não sei se você já esteve num julgamento, diante de um juiz, mas se você não esteve, é muito certo de que você já tenha assistido a algum filme, uma novela, uma série, que retrate um julgamento. Então você já tem alguma referência sobre como acontece um julgamento. E quando o juiz, ele adentra o recinto de um tribunal, todos os presentes se colocam de pé, em sinal de respeito, de reverência à autoridade que ele representa, a função que ele ocupa. O réu que está presente, na maioria das vezes, ele sequer tem a coragem de olhar para o juiz. Na maioria das vezes, ele se coloca de cabeça baixa. Ele sabe que ali está uma autoridade com poder de condená-lo. Nesse exato momento que eu estou pregando essa mensagem, para quem gosta do esporte, do futebol, pôde acompanhar ao longo dessa semana o julgamento de um dos jogadores mais conhecidos no mundo todo atualmente, que é o jogador brasileiro, que estava sendo acusado de ter cometido um estupro, Daniel Alves. E é interessante, estava olhando a reportagem, onde mostrando a sala que ele estava, diante do juiz, como um tribunal, e ali estava o jogador, que até pouco tempo, era o maior vitorioso de todos ainda em atividade. Ele estava à frente de Messi, como o jogador que mais tinha levantado troféus. Agora, a cena que a gente vê é esse mesmo jogador, tão vitorioso, diante, nos campos do futebol, sendo aplaudido, sabe, com talvez muito orgulho do que ele fazia. Agora ele está algemado,
cabisbaixo. A gente olhava a cena e ele não conseguia nem levantar o rosto. Porque o réu, diante de um juiz, no tribunal, ele se sente acuado. Ele se sente amedrontado. A sua confiança, a altivez de muitas pessoas é colocado por terra. Se sente humilhado. Porque, na maioria das vezes, claro que existe casos de pessoas que estão no julgamento, elas são inocentes. Mas muitos, de fato, merecem a condenação. Então, é um ambiente que gera esse sentimento, gera essa atmosfera. O réu, ele está ali de cabeça baixa, na maioria das vezes. Agora, imagina um julgamento diante de Deus, o soberano Senhor de todo o universo. No tribunal existe a figura também do promotor de justiça, que tem a função de apresentar a denúncia, fazer as acusações contra o réu. E como deve ser difícil ouvir todo o relato de crimes cometidos num tom tão acusatório. Se nós estamos diante de pessoas que nós conhecemos e alguém às vezes aponta um erro nosso, a maioria das vezes a nossa atitude é sempre de querer nos defender, é sempre de querer nos justificar. Se alguém chega nos acusando, mas você fez isso de errado. Não, peraí, mas você não sabe o que aconteceu. Eu fiz isso por causa disso. Eu cheguei agora porque eu tive um probleminha. A gente sempre arruma uma desculpa boa, a gente sempre tenta arrumar um jeito de justificar. E se alguém que às vezes está nos oprimindo e com uma atitude acusatória muito firme, muito forte, a gente até ergue a voz. Mas dificilmente isso acontece no tribunal. No tribunal, às vezes, a gente pode perceber que o réu, para erguer a voz, para falar alto, muitas vezes o próprio juiz tem que pedir para ele falar mais alto, quando ele precisa se pronunciar, porque se sente acuado. Então imagina a gente diante de Deus, o justo juiz, nós que somos pecadores, como nós nos sentiríamos, como nós estaríamos ali. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, que o diabo é o acusador dos crentes. Então, veja bem, nós temos um justo juiz, mas temos um acusador implacável. O texto de Apocalipse diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, ele não acusa em qualquer momento. Ele acusa, como diz o texto, dia e noite. O versículo 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Então, segundo o texto de Apocalipse, o diabo nos acusa dia e noite. Como escapar das garras de um acusador astuto e implacável, que oprime e que conhece bem nossas fraquezas e erros? Ele só não sabe do nosso pensamento, mas todas as nossas atitudes, desde o momento que a gente acorda até quando a gente dorme, vai dormir, ele sabe tudo, ele observa tudo. Ele pode ter tudo anotado da nossa vida. É por isso que ele é tão implacável. É por isso que ele faz tão bem esse papel de acusar. Porque aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, ele muitas vezes sabe. Aquele pecado que nós cometemos achando que ninguém viu, ele viu. E ele está ali só esperando o momento para acusar, para dizer: olha, quem você pensa que você é? A Bíblia conta em Atos que alguns homens estavam num lugar e tinham pessoas que ficaram possessas, endemoniadas, e essas pessoas, esses homens foram lá tentar expulsar esses demônios, e eles disseram: saiam em nome de Jesus que Paulo prega. E os demônios viraram para aqueles homens e disseram assim: olha, Jesus nós sabemos quem é, Paulo também nós conhecemos, mas vocês, quem vocês são? Quem vocês pensam que vocês são? E aqueles homens temeram. E é isso que ele faz.
Ele quer colocar em rosto, lançar na nossa face, tudo aquilo que nós fazemos. Sabe, as pessoas hoje, elas pensam que elas podem fazer as coisas, na verdade o homem sempre pensou isso, bem escondido. Talvez por a gente ter acesso a tanta tecnologia, por ter um celular na mão, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, tem uma senha. Quantos maridos, as próprias mulheres não têm acesso? Mulheres também que às vezes o próprio marido não pode ter acesso, porque acha que pode esconder do marido, acha que pode esconder da esposa, acha que pode esconder do filho, mas você não esconde de duas pessoas, de Deus e do acusador, de um Deus que se entristece com o nosso pecado, e de um acusador que se alegra por ver que ele pode estar ali dominando a nossa vida através daquele pecado, através daquela tentação, através daquela área que muitas vezes a gente pensa, ninguém está vendo, mas ele está vendo. Ele está só anotando no caderninho dele, para no momento certo poder usar contra nós. Queridos, Paulo deseja que os crentes em Jesus saibam que eles foram escolhidos, eleitos para um relacionamento especial com o Pai. Nós fomos criados não para sermos dominados, não para sermos escravos do pecado, não para sermos escravos de algo que a gente mesmo criou, como a tecnologia, como o celular, não para a gente ficar tendo que esconder as coisas das pessoas, porque se elas verem o que a gente está fazendo, nós vamos sofrer, vai haver consequências. Nós não fomos criados para isso. Deus nos escolheu para um relacionamento transparente, um relacionamento de santidade com Ele. Qual é a resposta apresentada por Paulo a esse dilema? Diante desse tribunal, onde somos tão acusados, onde muitas vezes a nossa própria mente nos acusa, qual é a resposta? O texto apresenta a pergunta e o texto apresenta a resposta. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? E ele responde, ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Agora, como Deus pode fazer isso? Se Ele é um Deus justo, Ele não vai absolver alguém simplesmente porque Ele criou. Ele não vai absolver alguém simplesmente porque tem uma cor bonita. Ele não vai absolver alguém simplesmente porque tem um status social. Sabe, isso pode acontecer aqui no nosso mundo. Aqui pode acontecer no nosso mundo por alguém talvez ganhar algum benefício, por uma simpatia de alguém, por uma posição. Não, Ele não faz nada que corrompa a justiça. Então, como que Deus pode nos declarar justos se nós somos injustos? Se somos pecadores, se não merecemos a salvação? É aí que entra o advogado. O advogado tem um papel de apresentar a defesa do réu. O texto de Apocalipse, que nós já lemos, nos informa que vencemos nosso acusador por causa do sangue de Jesus, aleluia. Por causa do sangue de Jesus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, Ele é o perfeito advogado, porque Ele mesmo pagou o preço, para que nós pudéssemos ser considerados livres, considerados justos, considerados, de fato, pessoas que não têm mais dívida, não tem mais o que pagar, porque essa dívida foi paga. Amados, isso é bom demais. Como diz aí a frase popular, isso é bom demais para ser verdade. Mas é bom demais e é verdade. Quando o diabo vem à nossa mente, tentando nos acusar, precisamos nos lembrar que já fomos perdoados na cruz do Calvário. Apocalipse 12, que lemos, versículo 11, diz: eles o venceram o diabo, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Então olha o que o texto diz, diante das acusações, as respostas dos eleitos de Deus é simples, é dizer, eu tenho a marca do sangue do Cordeiro, e por isso morri para mim mesmo, pois vivo para Cristo, aleluia. Esse é o testemunho,
é declarar que você realmente reconheceu o seu pecado, reconheceu que você é pecador, reconheceu que você não merece, reconheceu que nós merecemos a condenação, mas Jesus pagou o preço. Eu tenho a marca do Cordeiro, e por Ele ter morrido por mim, eu agora abandono a minha velha vida, para viver uma nova vida com Cristo. É poder dizer como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, naquele que venceu, naquele que me amou, naquele que se entregou por mim. Oh amado, se você entender isso, se você viver isso de verdade, você não vai mais dar ouvido às acusações que o inimigo tem para lançar contra você, porque por mais que a gente ainda venha pecar, e a gente peca, mas o pecado passa a ser um acidente, não mais algo constante, não há algo mais que a gente quer se apegar. Então quando acontece uma queda, um pecado, a gente se lembra, porque quando o diabo vem para nos acusar, para dizer: cadê você aí de novo? Ou você caindo nisso? A gente lembra: não, Jesus já pagou o preço, pelos pecados que eu já cometi lá atrás, pelos que eu estou cometendo agora, e até pelos que ainda vou cometer, e eu vou fazer de tudo para não cometer, pelo que Ele fez por mim. Então eu não preciso mais aceitar a acusação do acusador contra a minha vida. Você pode dizer isso, se você crê em Jesus de todo o seu coração: eu tenho a marca do Cordeiro. Deus justifica a todos que recebem o sacrifício de Jesus oferecido por Ele, para que possam ser aceitos como seus filhos. É por isso que nós lemos que Jesus é o nosso advogado. Isso está registrado na palavra. 1 de João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Então o desejo de Deus é que a gente não peque, mas Ele continua: se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. E sabe por que Ele defende? Porque Ele sabe que a sua morte, o seu sacrifício não foi em vão. Então quando o acusador vem, ele mesmo lembra: o seu infeliz, o Marcial já foi comprado pelo meu sangue. O seu acusador, tudo isso que você está falando, você tem razão, mas ele já aceitou o perdão, ele já tomou posse do perdão, aleluia. E o texto de João continua: ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. Então, ele fez um sacrifício, não foi por alguns. Jesus não morreu só por mim, só pelo Manu, pelo Marcelo. Não, Jesus não apenas morreu pelo Júnior Galvão, Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por toda a humanidade. E é por isso que Ele espera que todos reconheçam isso. Mas não apenas reconhecer como um fato histórico, porque muitos reconhecem. Não apenas reconhecer como um fato religioso: eu creio que Jesus morreu por mim. Não, esse reconhecimento precisa gerar mudança. Esse reconhecimento precisa gerar uma entrega verdadeira da nossa vida a Ele. Romanos 8:33, que nós lemos, diz: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dEle. Queridos, eu não mereço isso, porque eu não sou justo. Eu luto para ser justo, eu me esforço para ser justo, eu tento aprender com Jesus a ser justo nas minhas decisões, nas minhas escolhas, porque Ele é meu padrão, mas eu ainda não sou como Ele. Eu sei que esse é o propósito de Deus para a minha vida, é que eu seja mais parecido com Ele, que eu me torne como Ele, mas como Ele já vive em mim, através do seu Espírito, então a justiça dEle vai operando na minha vida. Isso faz com que todas as vezes que eu cometo um ato de injustiça, eu me lembro que aquele que morreu por mim, que é meu Salvador, que é meu Senhor, Ele nunca cometeu um ato de injustiça, e Ele é meu padrão de justiça, e Ele me declarou como justo. Isso é, alguém que não tem mais uma dívida a pagar, porque Ele pagou a dívida por mim. E é por isso, por causa dessa graça que eu não mereço,
Isso me constrange a querer ser mais justo todos os dias como Ele é. Porque como Ele já declarou, eu quero ser exatamente aquilo que Ele declarou que eu sou. Por isso nós dizemos que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Declare isso, creia nisso, tome posse disso, em nome de Jesus. Em último lugar, a última pergunta dessa noite que nós queremos responder, em respostas decisivas, é: quem nos condenará? Como está no versículo 34. Essa pergunta nos mostra que existe acusação e o acusador, assim como também existe a condenação. A condenação é a sentença proferida pelo juiz diante das acusações apresentadas contra uma pessoa. O juiz pode absolver ou condenar, e a pena é proporcional ao delito. Nós temos no nosso Código de Justiça, no Código de Leis do Brasil, né, temos o Código Penal, também das outras áreas do direito, as penas de acordo com cada delito, cada crime, da proporcionalidade. E a Bíblia diz que no caso do pecado, a pena é uma só. O salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Ninguém tem por si mesmo a capacidade de se apresentar diante de Deus sem culpa. Se vivermos 100 anos nessa terra, serão 100 anos de pecados. Então, por isso, merecemos a condenação do que é o salário do pecado, que é a morte. A morte eterna. Mas no mesmo texto de Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, também está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é o presente de Deus para aqueles que se arrependem, para aqueles que reconhecem os seus pecados, para aqueles que sabem que são pecadores e que não há jeito de nós pagarmos pelos nossos pecados. Tem pessoas que pensam que podem buscar ser bonzinhos, dar os seus bens aos pobres, que isso vai amenizar a sua realidade diante de Deus. Não vai. Tem pessoas que pagam promessas, tem pessoas que se isolam para tentar viver uma vida de santidade num lugar distante das pessoas, da cidade. Não vai conseguir, porque o pecado é um vírus que está presente no ser, na pessoa, no ser humano. Então não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Por isso que foi necessário um justo morrer pelos injustos. E por isso Jesus veio. Ele é o único justo que pôde morrer por nós, entregar a sua vida por nós, para pagar o preço pelo nosso pecado, a fim de que todos que creem em Jesus possam receber não mais a condenação eterna, mas o benefício dado pelo justo juiz, da absolvição por uma vida eterna com Deus. Só crianças que ainda não atingiram a idade da razão são inocentes diante de Deus para não receberem a condenação, pois ainda não possuem um entendimento completo sobre o pecado. A Bíblia é clara em afirmar, de Gênesis a Apocalipse, que todo aquele que morre no pecado é condenado à morte eterna. Olha o versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 11 a 13. Ordenei que não comesse. O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Essa é uma passagem da queda do homem, porque Deus havia dito claramente para o homem que ele poderia comer de todos os frutos que haviam no jardim. Ele só não poderia comer de um, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus foi muito claro para o homem: no dia que dela comer, você vai morrer.
E nós sabemos que a história de Gênesis conta que a serpente veio de maneira muito astuta enganar a mulher. E aí iniciou aquela conversa dizendo: então Deus disse que você não pode comer dos frutos ou das frutas das árvores do jardim. Olha como que o diabo inverte as coisas. Até hoje ele faz isso. Até hoje ele mente para as pessoas dizendo: olha, quer dizer que Deus disse que você não pode fazer nada. Agora que você entregou a sua vida a Ele, você virou um crente, então você não pode fazer mais nada. Então isso vem desde o Éden, porque Deus nunca disse isso. Pelo contrário, Deus falou: você pode comer de todas as frutas, você só não pode comer de uma. E a serpente disse: olha, de certo vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Sabe, queridos, o texto bíblico nos ensina sobre Jesus, que Ele fez exatamente o caminho inverso. Se o homem foi tentado para ser igual a Deus, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou de quem Ele era, da sua posição de Deus, e se fez homem, para nos ensinar que ser filho já é ser como o Pai. Nós não precisamos de querer ser mais do que isso, porque o homem já era a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas até hoje o homem tem sido enganado por Satanás. O diabo fica dizendo para a humanidade que alegria quem tem é Ele, que prazer quem dá é Ele. Eu costumo às vezes dizer: quem que é o Deus do prazer? E as pessoas muitas vezes pensam que o Deus do prazer é o diabo. E o diabo não é Deus de nada, muito menos do prazer. Porque o Deus do prazer é o nosso Deus. Nós estamos num período de carnaval e as pessoas estão aí fora, sabe, e ficam até horas da noite, gastando o que não tem, gastando o seu corpo, gastando a sua saúde. Muitas pessoas vão voltar para casa sem nada, muitas pessoas vão voltar para casa contaminadas. Infelizmente muitos vão se perder nesse período da festa, desse prazer que é propagado. Pessoas vão contrair doenças, vão espalhar doenças, tudo isso por um prazer de um Deus que diz que Ele é o Deus do prazer, quando é mais uma mentira do diabo, porque o Deus único é o Deus de todas as coisas, é o Deus do prazer. Se você tem um paladar, o paladar é para te dar prazer, e Ele não apenas nos deu o paladar, mas nos deu tantas coisas para a gente poder usufruir desse prazer de comer. O doce, o salgado, o amargo, e por aí vai. São muitas vezes tantas frutas diferentes. Tudo isso para que a gente não apenas coma para o nosso bem-estar, mas para que a gente tenha prazer. Deus, quando fez o homem e a mulher, Ele criou o casamento, estabeleceu o sexo. Para quê? Não apenas para procriação, mas para dar prazer com segurança, porque o sexo seguro é o sexo na aliança do casamento. Essa é a diferença. Quando o diabo deturpa o que é prazer, e as pessoas acreditam, e vão se contaminando, e vão se prejudicando, e vão morrendo, porque quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, foi exatamente isso que começou a gerar, o pecado começou a gerar na humanidade, a morte. A primeira morte foi a morte dos animais que Deus teve que matar para cobrir a nudez do homem e da mulher. Já é uma representação do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para cobrir as nossas injustiças. Então, amados, capítulo 12 de Mateus diz assim, versículo 33 a 37: considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Então, mais um texto que mostra para nós, tanto em Gênesis como agora no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, sobre condenação. João,
O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 e 19 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Muitos são os versículos bíblicos que falam de condenação. Sabemos pela própria palavra que essa condenação é justa, pois é o resultado do pecado do homem. E o que nós estamos vendo aqui é que, por mais que a humanidade pense que ela é livre, na verdade ela é escrava. Ela é escrava do pecado, ela é escrava dos vícios, ela é dominada o tempo todo. E as pessoas acham que são livres, quando estão totalmente algemadas, aprisionadas. É por isso que Isaías, quando profetizou sobre a vinda de Jesus, disse que o Espírito Santo estava sobre ele, para pôr em liberdade os cativos. E foi isso que ele fez na minha vida, foi isso que ele fez na vida de tantas pessoas que já o confessaram como Senhor e Salvador. Nós fomos livres dessas prisões. Hoje o mundo já não mais exerce nenhum domínio sobre a minha vida, sobre a vida de muitos de nós. Pode haver ainda uma influência, mas não mais domínio. Nós conseguimos dizer não para tantas coisas do mundo porque não temos mais prazer nele, o nosso prazer está no Senhor. Nós não suportamos ouvir, por exemplo, as músicas que tocam no mundo, porque são músicas que não falam nada sobre a natureza de Deus, não falam nada sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus. Pelo contrário, apresenta apenas o príncipe desse mundo, um prazer distorcido, falando do adultério, da bebida. Há pouco tempo, uma das cantoras dupla sertaneja mais conhecidas estava alcoolizada no próprio palco, ao ponto de confundir o microfone com uma garrafa de bebida. Que exemplo é esse de alegria, de prazer que é dado para as pessoas? O que está sendo alimentado, se nós sabemos que os efeitos que o álcool produz na vida de uma pessoa, quanto mais da juventude? Mas é isso que as pessoas estão consumindo, porque elas estão amando as trevas ao invés de amarem a luz. Foi isso que o texto nos disse, porque já estão condenadas, mas podem alcançar a absolvição do justo juiz, se aceitarem verdadeiramente o sacrifício que foi feito para pagar o preço pelo nosso pecado. O primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, desse capítulo que nós lemos, inicia falando sobre o livramento da condenação. Está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem não está nele já está condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Paulo dá a mesma resposta no versículo 34 do capítulo 8 de Romanos. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Amados, todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Jesus, e nós receberemos uma sentença. Eu iniciei essa mensagem falando sobre como é um tribunal, sabe? E eu fico imaginando as pessoas ali com as suas cabeças baixas, sem coragem de olhar para Deus, porque sabem que serão condenados, sabem que já são condenados, porque diante de todas as oportunidades que Deus tem dado, essas pessoas infelizmente estão preferindo viver nos prazeres do mundo para si mesmo. Mas eu me alegro, e não na confiança que eu tenho em mim, mas por causa daquilo que Ele fez por mim, porque eu me rendi completamente a esse amor, e eu não me assusto em nada, em saber que um dia eu vou estar diante dEle, porque quando eu chegar lá, eu sei que o meu advogado vai estar do meu lado, e quando eu chegar diante dele, ele perguntar para mim: Marcial, por que deveria eu permitir que você entre aqui no céu? Eu só tenho uma resposta: porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida, Ele me lavou, Ele me comprou, eu pertenço a Ele.
E é por isso que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você precisa viver para Ele. Não basta apenas dizer da boca para fora, eu creio em Jesus. Não. Começa você declarando isso, mas com a sua declaração, você precisa também entregar a sua vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós morremos para uma velha vida. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele continua intercedendo ao Pai em nosso favor. Ele intercede por nós para que não venhamos dar ouvidos à voz do acusador. E assim, deixarmos de viver uma vida de filhos para vivermos uma vida de escravo. É por isso que Ele continua intercedendo por nós. Porque quando nós pecamos, nós sabemos que Ele está ali à direita do Pai, dizendo: Pai, Ele pecou, mas eu já o perdoei. Quando lá na cruz Ele estava sendo crucificado, Ele olhou para as pessoas e orou dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas, queridos, não adianta só a gente saber que Deus já liberou o seu perdão, se nós não tomarmos posse desse perdão. O texto diz que Ele é que intercede por nós. Ele é o único advogado. Eu sei que talvez você possa ter ouvido em alguma religião que existe pessoas que podem interceder por você, que existe talvez um santo que pode interceder por você. Eu quero te dizer com muito carinho que isso não é bíblico. A Bíblia diz que o único que pode interceder por nós foi aquele que morreu por nós. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Confie nele de todo o seu coração. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que existe a possibilidade de vivermos todos os nossos anos nessa terra, pensando que estaremos na eternidade com Deus, e quando chegar o dia de nos apresentarmos diante dEle, recebermos a terrível e justa sentença de condenação. E sabe por quê que eu posso te afirmar isso? Porque Jesus mesmo disse isso. Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 13 diz assim, é a parábola das 10 virgens. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia nem a hora da volta. Jesus aqui já está falando, quando esteve entre nós, que Ele voltaria, que Ele ia morrer, mas ia ressuscitar e ia voltar. E Ele está dizendo que nesse momento, nesse tempo, a sua volta é como a vinda de um noivo, porque na época do povo judeu aqui, o noivado, ele era estabelecido, mas muitas vezes não era informado o dia, e esse dia do noivado, só o pai é que dizia qual era o dia. Só o pai dizia para o noivo: olha, agora sim você pode casar, agora sim você pode voltar. Por isso que Jesus, quando esteve entre nós e perguntaram para ele quando que ele voltaria, ele falou que não cabia a ele ter essa resposta, somente ao pai. E o que está claro nesse texto é que quando ele voltar, teremos 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas como as 5 virgens dessa parábola, que estavam preparadas, que estavam com seus azeites, com as suas lamparinas na mão, para que na chegada do noivo, elas pudessem acender e entrar para o banquete, entrar para as núpcias. Mas havia 5 que eram imprudentes, insensatas, porque o texto diz que todas elas dormiram, mas umas dormiram preparadas, e as outras dormiram despreparadas, porque com a espera é possível que a gente até durma em algum momento, mas que a gente possa estar preparado. E o texto diz que essas 5 insensatas que não estavam preparadas, elas tiveram que, quando ouviram a notícia que o noivo estava vindo, elas tentaram correr para comprar o azeite. A Bíblia diz que o azeite é um símbolo de unção, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Aquelas 5 prudentes já tinham essa presença, já tinham buscado isso para a sua vida, e as outras 5 não.
E aí o noivo veio, as 5 prudentes entraram, as outras ainda estavam tentando procurar azeite, e quando tentaram entrar, já não puderam mais, e ouviram: olha, vocês não entram mais aqui, não é mais possível. Chega um momento que a porta da graça vai se fechar, assim como aconteceu com Noé, quando ele estava construindo a arca. A Bíblia diz que ele estava nesse tempo pregando a justiça de Deus, dizendo o que ia acontecer, mas as pessoas estavam casando-se, as pessoas estavam comprando, vendendo, estavam vivendo a sua vida e não estavam nem aí para aquela mensagem. E os dias de hoje acontece a mesma coisa. A igreja está pregando a mensagem da salvação, nós estamos dizendo: Jesus vai voltar, os sinais estão aí, mas as pessoas preferem pular o carnaval, até que o momento, o juízo chega. E ele pode chegar para todo mundo com a volta de Jesus, mas ele pode chegar individualmente para cada pessoa, quando a senha da sua vida é chamada, e ela parte dessa vida, e ela vai ter que prestar conta diante de Deus. E o texto lá de Gênesis mostra que quando o dilúvio veio, Deus mandou Noé com a sua família e todos os animais, os casais de animais entrarem na arca. E a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da arca. E as pessoas, provavelmente desesperadas, tentando entrar na arca, e não era possível porque a porta estava fechada. Eu fico imaginando que talvez se fosse apenas Noé talvez ia se sensibilizar e até querer abrir. Mas Deus, por mais que Ele seja muito mais amoroso do que nós, por mais que Ele tenha muito mais compaixão do que nós, Ele é justo, e Ele é justo juiz. Então, queridos, como nós vimos, infelizmente, isso tem acontecido. Muitas pessoas que não deram ouvido à voz de Deus, através da palavra que foi pregada, partiram dessa vida sem entregar sua vida a Jesus. Infelizmente, eu não tenho como dizer pelas Escrituras Sagradas que elas estão com Deus. Claro que é um desejo nosso, mas a Bíblia diz que cada um vai prestar conta da sua vida, das suas decisões, das suas escolhas. E se enquanto ela estava viva, ela não tomou essa decisão, depois da morte já é tarde demais. A Bíblia não fala que é possível reencarnar, pelo contrário, é muito claro lá em Hebreus, está escrito dizendo que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia não fala sobre purgatório, não é possível ir para um lugar e a gente interceder por alguém que talvez cometeu tantas coisas erradas, para que essa pessoa, por causa da nossa intercessão, tenha acesso ao trono de Deus, aos céus. Não é possível. A Bíblia diz que a decisão precisa ser tomada enquanto nós estamos vivendo aqui. Por isso esse texto é tão claro que nós acabamos de ler. Jesus, quando estava sendo crucificado, e aqui nós podemos ter mais um exemplo, ele estava entre 2 ladrões, um à sua esquerda, outro à sua direita. E o texto bíblico diz, o Evangelho diz que um que estava à sua esquerda olhava para ele e dizia: por que você não salva a si mesmo e a nós? Ele desdenhava de Jesus. Mas o outro, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele, além de repreender o outro ladrão, dizendo: você não teme a Deus, nem estando debaixo da mesma condenação, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece o senhorio de Cristo, ele reconhece que Jesus era o Messias, o rei que deveria vir. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse isso para o outro. Jesus amava os dois, mas Jesus é justo. Ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Nós temos a escolha, você tem a escolha. E como você vai se apresentar diante do Senhor, diante do tribunal de Deus? Creia hoje em Jesus de todo o seu coração. Sabe que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e viva uma vida que declara verdadeiramente que isto é uma realidade em sua vida, porque fazendo assim, você ouvirá dele na sua volta: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que lhe está preparado. É isso que eu creio que eu vou ouvir, não porque eu mereço ouvir isso dele, mas porque um dia eu entreguei a minha vida completamente
para que Ele possa viver em mim, porque só Ele é digno da minha vida. É para Ele que eu quero viver todos os meus dias. Se você deseja fazer isso, se você deseja hoje entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, se você entende que, percebe que nesse mundo é um mundo de opressão, acusação do inimigo, a condenação que o pecado traz, você pode se livrar de tudo isso, dessa ilusão que o carnaval tenta mostrar, tanta fantasia, tanta beleza, mas no fundo corações vazios, mas por trás de tudo aquilo pessoas que estão gastando o que não têm, para tentar buscar em alguns dias a alegria que falta muitas vezes durante um ano inteiro. Jesus é a verdadeira alegria. Jesus tem a verdadeira paz para a sua vida. Jesus pode tirar você de qualquer situação que você esteja vivendo, talvez no cativeiro das drogas, talvez do vício, na área sexual, de não conseguir se libertar de um domínio, de uma prática que você sabe que tem condenado você a uma escravidão, para aquilo que Deus não te criou. Deus te criou para ser livre, Deus te criou para ser um filho com saúde emocional. Tudo isso pode ser real para você hoje. Você pode ser curado nas suas emoções, você pode ter o equilíbrio das suas emoções de volta, se você realmente se render a Ele. Eu quero orar por isso. Eu quero que você possa confessar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E talvez você que esteja afastado, é tempo de você voltar. É tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você está na igreja, tem comunhão, está todos os domingos celebrando, mas tem vivido com acusações na sua mente. Hoje é o dia de você se libertar. Tome posse da palavra do Senhor para a sua vida, que ninguém pode te acusar, porque é Cristo quem declara que você é justo. Então vamos orar. Feche os seus olhos. E se você quer fazer uma entrega sincera da sua vida a Ele, coloca a sua mão direita no seu coração e fale com a sua sinceridade, do seu jeito, como você pode falar, mas fale com fé. Fale para Ele: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados e hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Faça isso de todo o seu coração. Pai, nós te louvamos por esse tempo de culto, de celebração, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, uma palavra que é confiável, porque é a Tua palavra, uma palavra que transforma, uma palavra que nos dá resposta, uma resposta que é tão decisiva para a nossa vida, onde nós podemos perceber que em meio às acusações que nós sofremos, muitas vezes da nossa própria mente, da nossa própria consciência, por sabermos que erramos, por sabermos que estamos falhando, por sabermos que estamos escondendo algo, ó Deus, e o inimigo se aproveita disso, como também a condenação que traz tanto medo para nós. Ó Pai amado, recebemos uma palavra que diz: quem poderá trazer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem poderá condená-los? Ninguém, porque Cristo foi quem se entregou por nós. Por isso que a palavra diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós um dia já entregamos a nossa vida a Ti, então nós rejeitamos no nome de Jesus toda acusação do inimigo contra as nossas vidas. Nós rejeitamos todo medo de uma condenação eterna. E aqueles que nessa noite, nesse momento, estão também fazendo uma entrega sincera do seu coração, da sua vida ao Senhor, meu Deus, marca agora essas vidas com a marca do Espírito Santo, com o sangue do Cordeiro, que é aquilo que testifica, que declara que nós somos justificados. Aleluia. E que assim vivam dando um testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. Batiza com teu Espírito Santo aquele que nessa hora, nessa noite, entrega o seu coração ao Senhor, para que já receba da tua alegria, da tua paz, que invade o nosso ser, e que dissipa toda a tristeza, que dissipa, ó Deus, todo tormento. Meu Deus, traga estabilidade emocional, traz cura para a alma e para o corpo, traz uma transformação completa para cada vida agora, no poder do nome de Jesus.
nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Assim oramos com gratidão, Senhor, te adorando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha feito uma entrega sincera e viva essa alegria que só Jesus pode te dar. Vamos cantar, adorar ao Senhor um pouco mais. Depois vamos orar, louvando a Deus e entregando a Ele esse culto de adoração, porque só Ele é digno de receber de cada um de nós. Eu não mereço sua misericórdia, mas tu viestes de longe, escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim, meu Salvador, meu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego, me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Glória a Deus. Que você tenha uma semana muito abençoada por Deus, em todas as suas atividades, seu tempo de lazer com a sua família, nesse feriado, seja guardado pelo Senhor e que você possa viver para Ele todos os dias, sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.